Quem que Eu fala? posso perguntar uma coisa? Assim, quando ontem a gente discutiu isso, uma das coisas que eu levantei foi assim, o mexer nesse desejo para o sangue. Uma coisa que me incomoda, eu acho que ao longo de muitos anos, tem muita gente que é pedagogo, que é professor, porque não passou no outro vestibular. Entendeu? É isso. E daí eu fico pensando quanto é duro mexer nesse desejo, sabe? Ou se pegar a história, quando você vê assim, dentro da história mesmo, a questão da mulher ter sido saído para o mercado de trabalho, ela saiu para ser professora do que dava. Era um período, ela não abandonava a casa, nem a família, nem os filhos. E nem convivia com homens, né? Porque isso o marido deixava. Tinha até esquecido desse detalhe. Mas enfim, é esse mal-estar, não que passe só por isso, mas eu acho que numa escola a gente percebe assim, como essas coisas ficam difíceis. E ontem a gente discutiu, nunca vi um advogado achar ruim estudar, comprar livros, um dentista ou não sei quem, qualquer profissão. E a gente se bate com isso com o professor. Né? E essa realidade acho que a criança precisa modificar. Eu quero contar uma coisa para vocês que está bem fresquinha na minha cabeça, porque aconteceu agora de tarde. Eu participei de um programa aí, de um trabalho que eu fiz com um grupo de professores, e esse grupo de professores, depois de um trabalho de 2 anos, eles produziram um livro. E aí eles estavam fazendo um vídeo com os autores do livro, e alguns dos autores desse livro, esse livro não vai ser vendido, então, alguns dos autores desses livros são professores da instituição. E eu vi uma cena, gente, que eu achei interessante, quando você estava falando, Sandra, eu quero trazer também um outro lado dessa moeda. Se é que essa moeda tem tantos lados assim. Que é assim, o jornalista perguntou, eu estava fazendo a gravação, para a professora, como é que você entrou nisso? Você sempre gostou de escrever? E a professora, no ato espontâneo, ela virou e disse assim, não, eu nem ia fazer o curso. Eu acabei fazendo porque todo mundo foi indo e eu acabei fazendo. Tanto é que o cara cortou, disse, corta. E disse assim, não, então conte. Cortaram a filmagem, né? E disse assim, então conte o que você escreveu. Aí volta de novo, vamos filmar tal. Pode olhar para a câmera e dizer, ela disse assim, aí eu escrevi o que a minha orientadora fez eu escrever, porque na verdade ele corta. E aí ela olhou para mim e eu disse assim, conta o que você escreveu, só o conteúdo, não precisa contar a história. O que eu estou contando isso? Por que eu estou contando isso? Porque essa moça, efetivamente, ela acabou entrando num rondão. Possivelmente ela foi contagiada, as amigas, o clima tal, e ela acabou entrando nesse... E acabou tendo que sobreviver nesse grupo que ela estava, que se propôs a um trabalho e tal. Por que eu estou trazendo isso nesse momento? Porque algumas pessoas irão por consciência, né? E vão dizer assim, puxa, eu preciso melhorar a minha prática. Eu penso que é o grupo que está aqui. Eu imagino que vocês todos aqui presentes estão buscando, através da reflexão, uma melhora em suas práticas. Porém, suas colegas, pode ser que vão por contágio. Agora eu vou lembrar a teoria de Vallon das emoções. As emoções são contagiosas, de caráter epidêmico, né? Ou seja, o mau humor é contagiante, mas também a alegria, o bom humor, o desejo, enfim, a coisa de realizar alguma coisa, de fazer alguma coisa. E nós temos visto em grupos que tem pessoas, volto a dizer o que aquela menina disse, muito animado, a menina que falou, eu encontrei uma professora animada para ensinar e eu fiquei animada para aprender. Para mim essa menina virou uma filósofa. Porque no grupo em que aquela moça deu exemplo, a gente não conseguiu fazer o vídeo dela, porque ela ainda não parou para fazer todas as reflexões que ela precisa fazer. Mas ela está num estágio muito mais avançado do que todo o resto da instituição que não participou. Talvez ela não esteja tão conscientizada e preparada quanto os colegas dela que fizeram parte do programa. Mas também é uma forma de entrar numa situação de se inteirar.
E para passar o microfone para a Ana, antes de terminar, uma professora um dia desse pegou e disse assim, mas se eu tiver que fazer tudo isso, eu vou vender Tupperware. Ou vou vender Natura. Eu disse, é uma boa ideia. É melhor. É uma boa ideia. Né? Ninguém é professor. Ninguém é professor. É uma profissão, não é mesmo? Ela falou isso no auditório, gente. O auditório cheio assim, mas se eu tiver que fazer tudo isso, eu vou vender Tupperware e Natura. Eu acho uma boa ideia. Por quê? Porque nós todos temos essa gama toda de profissões para escolhermos. Eu escolhi ser professora. Ela escolhe fazer o que ela deseja fazer como profissão. Eu vou falar só para discordar da Marisa. Não, eu queria falar o seguinte, que o que a Marisa disse, assim, né, que a gente não vê um médico não querendo ler ou comprar um livro, ou um advogado, eu já falei bastante isso até. E ultimamente, assim, que eu andava muito angustiada com isso, lá onde eu tenho casa na praia, a gente tem vizinhos que são donos de um hospital, até ali em São José dos Pinhais, e um dia desses a gente conversando e tal, e de repente eu tive que parar e ficar ouvindo eles falarem, porque eles falando dos médicos que trabalhavam naquele hospital, eu saí achando que os professores são os melhores profissionais do mundo. Ai, não assusta. Não, eu não estou brincando, isso é triste, mas assim, não é uma característica do professor, embora eu concordo muito com você disso, sabe? Às vezes, quando eu dava aula no curso de pedagogia, eu me entristecia às vezes de ver algumas meninas que diziam claramente, eu vim aqui fazer pedagogia porque eu não passei num outro curso. Mas eu posso dizer que eu tive entre essas alunas algumas das que foram as mais dedicadas, enfim. Então, quer dizer, claro, existe esse problema sim, né? Quer dizer, o problema não é a pessoa não saber, o problema é a pessoa não querer saber. Isso é fato. Porque se a pessoa não sabe, é fácil ela aprender, né? Entre aspas, tendo pessoas que apoiam e tal. O problema é não querer saber. Então, assim, a gente tem advogados medíocres, nós temos médicos medíocres, a gente tem em todas as profissões, quando você começa a conversar com as pessoas, a gente vê. E aí eu acho até que é uma questão de crise de valores que na escola não está sendo trabalhado, né? Quer dizer, o que nós estamos passando desde que são crianças, no ensino superior, por exemplo, né? Quantas vezes eu vi colegas meus, quando eu entrei na faculdade de comecei a dar aula, dizer assim, Ana, você é novinha, você prepara as aulas, você lê o trabalho dos alunos, você deixa os alunos refazerem prova, quer dizer, isso daqui a pouco passa, entende? Então, quer dizer, e eu percebi assim, que os alunos, né, e daí nesse sentido, assim, meio que trabalho de formiguinha, né, a gente vê a Sandra, a Isa, assim, que, né, às vezes a gente desanima e diz assim, o que adianta tudo isso que eu estou fazendo? Mas é fato que quando eu lembro, assim, algumas alunas na pedagogia mesmo, dessas que entraram meio sem saber por quê, elas percebem. Quer dizer, a aluna percebe quando um professor realmente valoriza a aprendizagem dela, valoriza. Então, eu acho que a gente ensina, e aí para os colegas também, às vezes, mais com a atitude que a gente está tendo, né? Como você falou, ela estava tão empolgada em me ensinar, ela tinha tanta vontade que eu aprendi, quer dizer, era tanto entusiasmo. Então, eu acho que é essa atitude mesmo, né? E até uma coisa engraçada, Marisa, que eu lembro, quando eu comecei a dar aula, eu na faculdade, assim, um pouco insegura, muito nova e tal. Eu lembro, às vezes, de eu estar comentando nas aulas para as meninas, livro tal, e não sei o quê, e às vezes as meninas chegavam e me diziam assim, nossa, Ana, mas você já leu tanto livro? E para mim, aquilo era tão esquisito, porque eu sempre achei que eu não tinha lido nem metade do que eu devia e tal. E eu via, assim, as meninas anotando, às vezes um livro que não tinha nada a ver, um romance, que aí eu fazia um comentário e tal, e eu via que elas anotavam, não porque eu disse, leia esse livro, mas porque eu fiz um comentário sobre ele, enfim, naquele livro ali a gente vê como é que era a figura da mulher em tal época, né, como é que... E assim, você via assim, aquela coisa, vamos anotar, professora, qual é o nome daquele livro e tal. Então, às vezes, e eu falar assim, não como quem já resolveu o problema, não, de jeito nenhum, eu sofro essa angústia todos os dias. Mas a gente percebe como nessas atitudes que a gente tem, né? Então, eu tenho certeza que esse fazer e tal, às vezes a gente acha que não está dando resultado, mas está mexendo, porque isso realmente contagia. Ana, quem sabe seja muito assim, um desejo de uma mudança, sabe? Principalmente pela importância que tem a educação e tal, então esse desejo que as coisas caminhassem um pouquinho mais rápido, mais inteiramente, acho que é isso. É o que eu tenho o tempo todo. Mas às vezes, às vezes assim, se eu tivesse no oposto, você estaria falando isso para mim, às vezes é fazer o outro enxergar que as coisas estão, claro. Há essa avaliação, há esse pensar, está dando resultado, não dá, mas às vezes é parar e olhar que
tá no caminho e que as pessoas têm seu tempo também, né? Até que de repente a gente coloca uma situação onde ela olha e diga, não, eu não aguento mais. Porque ou ela vai se contagiar ou ela não vai conseguir mais fazer parte daquele grupo ali. Ainda com a Marisa, é bem rápido, gente. É assim, Marisa, em primeiro lugar, a escola privada e a escola pública têm mecanismos que muitas vezes não usam para mostrar para esse professor que a tarefa dele é estudar. Eu digo isso porque no ensino público, eu ia falar outra coisa. No ensino público, nós temos 3 anos de estágio probatório e eu não conheci uma diretora que falou assim, essa professora não pode ficar aqui na escola porque ela não gosta da aula, tá? E as escolas particulares, só nesse recinto aqui, que é a elite da elite da elite, tem umas 900 diretoras aqui que são incansáveis em procurar um profissional para ficar naquela escola que dê conta da tarefa de aprender mais para ensinar mais. Para, na verdade, fazer, concretizar-se, gente, o jargão que é na boca aí de qualquer pessoa, a gente consegue estudar. A palavra ensina. O exemplo arrasta. O exemplo arrasta. Nesse auditório, eu tenho pessoas que me formaram. Porque quando eu entrei numa escola, 78, em 78, existia lá uma profissional que tinha uma postura, que jamais falou para mim assim, Sandra, leia isso, Sandra, você já sabe aquela técnica, Sandra, você usa que método. Não. Todos os dias, durante 4 anos, esta profissional que está aqui me mostrou que era ser uma professora que falava baixo, que olhava nos olhos dos alunos e que praticava avaliação formativa quando não se tinha nem falado em avaliação diagnóstica no Brasil. Eu falei 78, 79, 80, 81 e 82. Tem gente que não faz isso até hoje. Então, o exemplo, de fato, arrasta. E acho que a gente não pode perder essa esperança. A gente tem que mostrar que é possível e utilizar, Marisa, os mecanismos, né? Natura não dá para vender muito porque o povo não está comprando, que está caro. Agora, tabué sempre é necessário.